Olá, pessoal do cursinho, pessoal do terceiro ano do Colégio São Francisco. Bom, a nossa aula, então, vai continuar a partir do módulo 5, que foi o módulo que nós não vimos, e partiremos, então, deste módulo. Vocês vão encontrar na apostila de vocês na página 180 e vai se tratar sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia fechada e aromática. Pessoal, primeiro, se tratando de cadeias fechadas não aromáticas, né? Quando nós temos apenas um substituinte, este é o mais simples, né? Claro, sempre o substituinte estará no carbono de número 1. Então, por exemplo, aqui no hexano, com metil, metil é ciclohexano, né? Aqui no ciclopentano, etil ciclopentano. Não tem necessidade de eu falar um metil ciclohexano, porque necessariamente, como só tem um substituinte, ele estará no carbono 1. Agora, quando nós temos dois substituintes ou mais, isso vai mudar. Por exemplo, com dois substituintes, nós vamos utilizar a ordem alfabética. Por exemplo, aqui no caso, etil, começa com E, vem primeiro do que metil, que começa com M. Então, portanto, vamos começar a nossa numeração da cadeia pelo etil, que será então o carbono de número 1. O próximo carbono, que no caso que contém a insaturação, será o carbono de número 3, porque nós faremos a numeração de acordo com que fique o menor número possível. Então, não posso falar que este aqui é o carbono 1, e aqui o carbono 2, aqui o carbono 3. Não, aqui é o carbono 1, e como aqui está mais próximo daqui, este então será o carbono 3. E, portanto, 1 etil, 3 metil, ciclohexano, mantendo também na nomenclatura a ordem alfabética, etil primeiro que metil. Pessoal, vale lembrar aqui o que eu disse para vocês na aula de radical, que aqueles prefixos terc, esses prefixos terc ou então di, tri, metil, não entram, né, nesta ordem alfabética. Continua mantendo, por exemplo, no trimetil, você continua mantendo o M e não o T de tri. No dimetil, você continua mantendo o M e não o D de dimetil. Né? Esses prefixos não entram nesta nomenclatura. Somente o prefixo iso. O prefixo iso conta. Agora, sec, terc, não conta, nem ditri, porque são referentes aos números, né? E não tem necessidade. Quando a gente tem 3 ou mais substituintes, pessoal, 3 ou mais substituintes. Aí agora começa no substituinte, isso é bem interessante vocês prestarem atenção. Começa no substituinte que irá proporcionar menor numeração. E agora, então, nós não vamos considerar a ordem alfabética. Por exemplo, neste daqui, olha, nós temos que aqui tem um etil. Se fôssemos considerar a ordem alfabética, este daqui seria o carbono de número 1, este o carbono de número 2, aqui seria o carbono de número 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5. Porém, pessoal, como a gente vai usar somente o substituinte que irá proporcionar menor numeração. E neste caso, é este metil aqui do canto. Por que é este metil do canto? Perdão, deixa eu passar. Por que é esse metil? Porque se eu começar por esse metil, eu vou ter carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Agora, pessoal, se eu começo por este daqui, ó, por este daqui, que é o etil, por ordem alfabética, eu terei carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então, aqui a gente teria um 5, que é o contrário do que está aqui, ó, que é 1, 2, 3 e 4. Então, a gente vai selecionar pelo substituinte que proporcionar menor numeração. Igual aconteceu aqui, ó.
Como o etil é com E e começa primeiro, mas por que a gente começou a partir daqui? Porque se eu começasse pelo etil, eu formaria 1, 2, 3,3, né? 3,3. Eu teria maior numeração. Agora aqui eu fiz o contrário. Eu comecei a partir daqui, que ficou então 1,1 de metil. Então, prestar bastante atenção nisso. Quando a gente tem mais de um substituinte, mais de dois substituintes, 3 ou mais substituintes, não vai mais ser por ordem alfabética, e sim por aquele que proporcionar menor numeração na hora de nomear. Beleza? Continuando, pessoal. Nós vamos ter aqui os aromáticos. Agora nós não estamos mais falando de cadeia fechada não aromática. Estamos falando dos aromáticos. Os aromáticos de um ou mais substituintes, pessoal, funciona da mesma forma. Entendeu? A nomenclatura. A única diferença é que vocês vão, ao invés de falar ciclohexano ou ciclopentano, vocês vão colocar o quê? A palavra benzeno, que isso aqui, na verdade, é o benzeno. Então, vocês vão falar metilbenzeno, né? Tem tolueno, que é a nomenclatura usual dele. Depois, isopropil, porque esse aqui é o radical isopropil, benzeno, que é a mesma coisa, né? E quando a gente tem dois ou mais substituintes, quando a gente tem dois substituintes, a mesma coisa do que a gente falou no slide passado. Dois substituintes mantém a nomenclatura por ordem alfabética, igual foi feito aqui, ó. Etil, o etil primeiro do que o metil. Quando a gente tem dois ou mais, três ou mais, perdão, nós vamos utilizar aquele que proporcionar menor numeração. E não é mais pela cadeia, pelo ordem alfabética. Aqui, por coincidência, esse daqui deu por ordem alfabética e por numeração a mesma coisa, né? Vamos supor, se eu fosse selecionar esse daqui, seria carbono 1, 2, 3 e 4. Mas como foi selecionado o de cima, carbono 1, 2, 3 e 4. Não teve diferença. Como não teve diferença, aí nós começamos, então, por aquele da ordem alfabética. Mas aqui, como tem 3 ou mais substituintes, valeria aquele substituinte que proporcionasse menor numeração. Beleza? Bom, quando a gente for fazer os exercícios, isso fica um pouco mais fácil de entender. Mas voltem o slide, caso vocês não estejam entendendo, que acompanhem pela apostila, que vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças. E também, pessoal, para os aromáticos de dois substituintes, né, nós temos aqueles prefixos usuais que eu falei para vocês mais para frente, lembram? Que é o orto, meta e para. Orto quando estão nas posições 1 e 2, que são essas posições aqui, ó, posição 1 e 2. Tenho dois substituintes, 2-metil, fica ortodimetilbenzeno, ou a nomenclatura IUPAC usual, da IUPAC, né? 1,2 dimetilbenzeno. Também está certo. Mesma coisa para meta, né? Que são as posições 1 e 3. É a posição 1 e posição 3. Metadimetilbenzeno ou 1,3 dimetilbenzeno. Também está certo. Só que é mais fácil, né? Metadimetilbenzeno, a pessoa já vai saber. A hora que falou meta, ela já sabe que tem um radical na posição 1 e um radical na posição 3. A mesma coisa vale para a posição para, que é as posições extremas, né? Nós temos aqui, ó, a posição de número 1 e a posição de número 4, que fica para dimetilbenzeno ou 1,4 dimetilbenzeno, né? Quando a pessoa lê para dimetilbenzeno, ela logo já sabe que tem dois substituintes, que é um na posição 1 e o outro na posição 4. E aí, pessoal, ó, prestem atenção numa coisa. Aqui nós colocamos eles aqui,
e aqui, certo? Se eu tivesse mais um aqui, ó, mais um CH3 aqui, eu poderia falar também orto para, porque aqui na posição orto tem um e na posição par, na posição para tem outro, tá bom? Então isso também é válido para as nomenclaturas de compostos aromáticos. Dando continuidade, pessoal, e quase finalizando, porque essa aula é bem curta, nós temos a numeração e nomeação do naftaleno. O naftaleno, pessoal, ele é um hidrocarboneto aromático conhecido, né, de núcleo condensado, né, polinuclear, porque tem 2 núcleos, de núcleo condensado, e ele tem essa numeração padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E quando você tem, então, um radical aqui nessa posição, esta posição, pessoal, é a posição 1 e também a posição alfa. Já falei isso daí para vocês, pessoal. As posições 1, ó, presta atenção. As posições 1, 4, 8 e 5 são posições alfa. E as posições 2, 3, 6 e 7 são as posições beta. Já falei isso aí para vocês em sala de aula quando nós estávamos falando sobre os radicais. Vocês podem até ver que nos meus slides passados vão possuir isso, né? Então, estas posições são padrão. Então, você vai ver que o 1-etil-naftaleno ou alfa-etil-naftaleno. Se tivesse aqui, ó, ao invés de estar aqui, estivesse aqui um CH3, nós teríamos, então, o beta-metil-naftaleno, né? Porque aqui é a posição beta, aqui também é a posição beta, aqui posição beta, aqui posição beta. E as posições alfa são essas aqui, ó. Esta e esta. Essa aqui não. Deixa eu apagar ela. Posições alfa em vermelho, posições beta em azul. Tá bom? Fique gravado isso aí para vocês. Dando continuidade, para finalizar o conteúdo deste módulo, pessoal, quando estamos falando com estruturas mais complexas, né? São estruturas igual essa daqui, por exemplo. Ó. Tem uma cadeia aí de 5 carbonos com radical metil, mais um anel de 6 ali. Você fala, nossa, como que eu vou fazer? Você vai considerar o anel benzeno como um radical, como uma ramificação. Então, igual aqui, por exemplo, ó, ele considerou essa daqui como sendo a cadeia principal. Aí você tem um radical, um substituinte no carbono 2, que é um metil. E aqui nós temos o fenil, carbono 3. Então ficou 3-fenil, 2-metil, pentano. Não entro com esta cadeia aqui, ó, na cadeia principal. Eu considero ele como um radical. A mesma coisa aqui. Eu tenho um hidrocarboneto polinuclear de núcleo isolado, né? Aqui eu tenho os 2 anéis benzenos. O que eu falo aqui? Ele é um fenil. Considerei um deles aqui sendo radical e o outro cadeia principal. Então ficou como se esse aqui fosse o radical fenil benzeno. Mesma coisa aqui no de baixo, ó. 1,2 difeniletano. Ele considerou esse daqui a cadeia principal e 2 radicais laterais fenil. Esse é um fenil e esse é um fenil. Então ficou 1,2 difeniletano. Então, quando a gente tiver esses estilos de estrutura, misturando aí cadeias abertas alifáticas com cadeias aromáticas, o que a gente fala? Colocamos o anel benzeno como o radical ou substituinte. Beleza, pessoal? Vamos então para os nossos exercícios de aplicação.
Vocês vão encontrar o exercício de aplicação de vocês na página 402, pessoal. E depois, posteriormente, eu vou enviar esse slide com o exercício resolvido para vocês. O exercício de número 1 traz: assinale a opção que completa correta e respectivamente o seguinte enunciado. Muitas substâncias orgânicas têm em sua estrutura um ciclo formado por átomos de carbono com 3 ligações duplas. Compostos que têm esse ciclo são chamados de... Vamos completar, né? Aqui, sugestivamente, nós já temos 6 duplas alternadas, né? E são chamados de hidrocarbonetos o quê? Aromáticos, né? Nós já sabemos, então, que é, no caso aqui, a D, a nossa questão, que é 6 aromático, aqui, 6. Então, muitas substâncias orgânicas têm sua estrutura formando um ciclo por 6 átomos de carbono com 3 ligações duplas alternadas e são chamados, então, de compostos aromáticos. Essa é bem mais simples. A questão de número 2, pessoal. Observe a estrutura do pecimeno. A seguir. Pecimeno é o nome usual dele, pessoal. Adiante são indicadas 3 possibilidades de nomenclatura usual para representar o pecimeno. Errado, nomenclaturas IUPAC. P, no caso, para isopropil tolueno, 1-isopropil 4-metilbenzeno e 3, terc-butil-benzeno. Bom, nós já sabemos que o terc-butil não está presente nessa estrutura, então é totalmente errado você utilizar isso. Pessoal, pensem comigo, isopropil tolueno. Bom, ele está chamando isso daqui, ó. Ele está chamando isso daqui de tolueno e chamando isso aqui de isopropil. E colocou o nome, para isopropil tolueno. Por que para isopropil tolueno? Porque ele está na posição para em referência a este metil. Né? Lembra? São as posições extremas. Um está na posição para do outro. Por isso, para isopropil tolueno. Terc-metilbenzeno, né? A número 3 aqui. Não faz sentido porque a gente não tem um terc-butil. Então não tem como estar certo. Depois tem isopropil 4-metilbenzeno. Isopropil 4-metilbenzeno. Pessoal, também válida. Por quê? No carbono 1 eu vou ter o isopropil e no carbono 4 eu vou ter o metil. Nós sabemos, como eu falei para vocês, o prefixo iso, ele entra na ordem alfabética, então, portanto, I vem primeiro do que M. Então, portanto, isopropil estaria no carbono 1 e o metil no carbono 4. Então, também válido. Portanto, quais são as corretas? Apenas a 1 e a 2. A 3 está errada. A 3 está completamente errada. Então, a gente vai marcar aqui apenas a 1 e